Boa tarde, senhores. É hora da tribuna do SBT Meio-Dia, Léo. E aí, vamos para Criciúma? Vamos fazer? Criciúma é um lugar onde a gente mora no nosso coração e a gente pediu para a participação dos nossos telespectadores fazerem perguntas para o Prisco, para o Praz e para o Miguel. Pode soltar então o VT agora. Ô Prisco, boa tarde. Eu estou aqui no setor da praça do centro de Criciúma, que diariamente eu vejo pessoas preenchendo currículos para endereçamento à procura de trabalho. A migração para Criciúma foi meia alta nos últimos tempos da procura de serviço. Qual é o futuro dessas pessoas de pouca formação, que não têm um curso técnico possível para procurar um emprego? Olha, meu caro, é um desafio, considerando a crise econômica que vivemos, onde pessoas muito qualificadas, com formação de terceiro grau, mestrado, às vezes até doutorado, e não tem a colocação adequada. Então, aquele que não está qualificado, habilitado, o desafio é muito maior. O processo migratório hoje é uma realidade no Brasil inteiro. Criciúma é uma cidade muito procurada, mas enfrenta dificuldades. Já foi uma cidade muito mais forte pela importância do carvão, mas o contexto ecológico, aquela coisa toda, fez com que o desemprego em Criciúma hoje ficasse acima da média estadual. Então, o que é necessário? Necessário políticas públicas que possibilitem o aproveitamento desse pessoal. Via Sebrae, via Fiesc, Prefeitura, Governo do Estado, todos se unindo para proporcionar oportunidade. Quando o assunto é profissão, Luiz Carlos Prates também tem sempre boas dicas. Não, basicamente, o sujeito precisa querer trabalhar. Depois, ouvindo-se internamente, o que é que eu posso fazer com mais prazer? O que é que eu sei fazer com mais facilidade? Porque todos nós temos. Todavia, isso acontece muito na classe média. O pessoal vai para o vestibular de maior prestígio, de possibilidades potenciais de melhores ganhos, mas não estão ouvindo das pessoas o seu ego interior, o seu íntimo. E aí, enfim, fora disso, as pessoas menos dotadas economicamente, todas elas têm uma potencialidade para isto ou para aquilo. Agora precisa querer. E querendo, a pessoa viabiliza como estudar, onde estudar, por que estudar, quando estudar. Se a pessoa quiser, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Está na Bíblia. Não são tão religiosos? Prates, e também tem a humildade de saber começar por baixo, que eu vejo hoje entre sim, os jovens já querendo... Não. Gurizada da classe média vivem dizendo, eu fico 2 anos no máximo na empresa. Eu quero ganhar bem, eu quero promoção. Vai aprender primeiro, ô bobalhão. Vamos voltar ao sul do estado, então, com mais perguntas para os nossos comentaristas. Aí, seu Miguel Livramento, o que o senhor acha do Criciúma? Tem possibilidade de voltar para a Série A? O senhor acredita, como nós acreditamos aqui na nossa região, que ele voltará? Olha, o Criciúma é uma potência, né? O município de Criciúma é uma potência. Tanto é verdade que o Criciúma é o clube é o único time de Santa Catarina que tem o título de Copa do Brasil. E agora a Chapecoense participa da Libertadores, mas era o Criciúma. Ultimamente está sendo muito mal administrado o Criciúma. Ultimamente, o Moacir Fernandes foi o melhor presidente em todos os tempos que o Criciúma teve. Hoje, até teve o Angeloni, que é um dinheiro, sabe? Antenor. Antenor. Acontece o seguinte, só que escolheu mal os seus assessores. Hoje em dia, existe uma classe chamada empresário de jogadores de futebol, que é uma máfia. Então você tem que tomar cuidado. Pega o fulano, leva um DVD, o cara faz gol de cabeça, bate escanteio, faz gol de cabeça, faz gol de tudo quanto é tipo. Aí vai para o campo, não é bem assim. Então eu acho que o Criciúma tem condições. Do jeito que está, não vai para a Série A. Porque aí está aí na 4ª, 5ª colocação do campeonato catarinense, que tecnicamente é muito fraco, meu cara. Fernanda, você sabe qual foi a primeira profissão do Miguel? Jogador de futebol? A Alfaiate. E a Augusta Bordados está dizendo que adora você aqui pelo Facebook do SBT Santa Catarina. Como é que é o nome dela? Augusta Bordados. Bordado? É. Bonita, né? Bordado. Vamos voltando então para o sul do estado. Agora uma pergunta para o Luiz Carlos Prates. Pratas, a gente quer mandar um abraço para vocês, que seja bem feliz com o serviço de vocês, e vocês ajudam muito o povo. Dá muita força aí pra gente e a gente também precisa de força pra gente também. Parabéns para vocês.
Prates, como pais, muitas vezes nós conversamos com os nossos filhos, lhes damos carinho, respeito, atenção e ensinamos sim o que é educação no lar. Mas muitas vezes também somos omissos e muitas vezes julgados por não fazermos isso com os nossos filhos. Na grande verdade, se você dá carinho ou atenção para o seu filho, você está passando a mão. Se você não dá isso para o seu filho, você está sendo negligente como pai. O que é certo ou errado para a sociedade hoje? Por que a sociedade cobra tanto os pais e não cobram a mídia e muitas outras coisas que influenciam os nossos filhos? Você tem toda a razão. Uma das coisas que mais me irritam, por exemplo, é apresentador de televisão, velhos. A guriazinha chega para se apresentar no programa, 4, 5 anos. Tu tem namoradinho? Mas que vontade de dar na mão na cara deste velho. Seja quem for e de todos os canais. Não me façam perguntas deste tipo para uma menina de 5 ou 6 anos. A imprensa tem muito a ver com a falta de educação dos jovens. Agora, dentro de casa, não é moderno. O moderno é ser regido pela pedagogia do amor. Vem, princesa, vem, machinho do papai. Isso, não. Até os 5 anos se estrutura a base do caráter. Depois é perda de tempo. Se os pais fizerem isso, vão dormir durante a adolescência dos filhos. Se não o fizerem, vão perder o sono, porque serão acordados com o delegado batendo na porta. Toma, esta droga que faz racha, sexo promíscuo, som alto... Tudo e de tudo um pouco. Se educarmos severamente na primeira infância, com um regime militar, se fizermos isso, podemos deitar e dormir mais tarde. Mas quem é que faz? Me apresente que eu quero dar um abraço. O grande problema, só complementando, Pratos, é que os canais de televisão estabelecem uma programação que é aquela para dar audiência, dando audiência dá retorno financeiro. Não comigo. Este tipo de audiência tem que ser combatido. É lógico. Vagabundos de programação de televisão têm que ser surrados. Um exemplo, as novelas, pô. As novelas é um ensinamento absurdo. Por quê? Nesse sentido, Na Malhação? o SBT corre por fora. Na Malhação? Eu ia chegar lá. Não é puxar... Sabe? Na Malhação, Mas eu ia guriazinha. chegar lá. Guriazinha de 16 anos na Malhação, embalando o filho. Para de falar da concorrente, vamos falar da gente aqui, Prisco. Não, eu ia colocar... Todas! Eu não abro exceção. Todas fazem por igual. Mas o SBT de Santa Catarina, não é para fazer média não, mas é uma constatação, procura focar muito no... Nós aqui não. Nós aqui não. Noticiário, a questão de sexo mas não eram todas? é muito Como é que- controlada. Todas em rede nacional. Para um pouquinho. Não. Inteligência. Todas em rede nacional. Concordo, que são senhor. os que educam o brasileiro. Não. A programação em Santa Catarina é de primeira. Em todas as emissoras. Concordo de contigo, é televisão. verdade. É de primeira. Mas é que aqui no Sul, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Tem muita gente concordando com você e a participação no SBT Santa Catarina pelo Facebook, né, Fernando? Vocês conseguem me tirar dos... A Dani Mas Borges. eu não consigo entender. Cuidar que hoje é Tiradentes. E outra coisa, o que eu quero dizer para as pessoas, eu não sabia da pergunta, eu acho que nenhum sabia, né? Ninguém sabia. O pessoal está pensando em casa que a gente sabia da A pergunta. Grazi só me avisou o seguinte. Não sabia da A pergunta. Grazi só me avisou o seguinte, ó, vai ter uma pergunta para Vocês não vocês aí. acreditam?